Olá para você. Queria te fazer uma pergunta. Se você está ali buscando a Deus, sabe? Está ali com a sua fé, tentando manter a fé ali em dia, está pedindo a Deus uma direção, você quer ir para um lugar e de repente você sente algo no seu coração assim, que Deus está mandando você ir, mas assim no fundo você sabe que o próprio Deus não vai, mas você sente que você deve ir. Não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. Você iria? Se Deus falasse assim para você, ó, vai lá, segue em frente, mas eu mesmo não vou estar com você nessa. Eu vou mandar um anjo lá para te ajudar. Pode ir, mas eu mesmo não vou estar com você nessa. Você iria seguir em frente sem a presença de Deus, sem o próprio Deus te conduzindo? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Fica até o final dele, porque hoje tem palavra interessante, poderosa de Deus pra gente, que de repente pode ser uma direção até que você está precisando e está procurando no dia de hoje. Olá para você, eu sou a Jaque, esse é o canal de Volta à Essência. Se você caiu aqui de paraquedas, seja super bem-vindo aqui. É um canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia, nesse horário, a gente faz uma leitura da Palavra de Deus, um capítulo por dia, não mais do que isso, com o objetivo da gente resgatar a leitura e a busca diária de Deus na Palavra de Deus. Então esse canal vai falar sobre isso, temos leituras salvas aqui, pode vasculhar o canal se você quiser. E cada dia nesse horário a gente tem esse encontro marcado. Então eu sempre falo para quem está me assistindo, se você não tem uma Bíblia física, traz a que você tem ou baixa um aplicativo da Bíblia lá no Play Store, mas vem ler comigo, vamos ler juntos, porque a ideia é que nós possamos aprender da Palavra de Deus o que Ele tem para ensinar para a gente hoje. Aproveita também, compartilha já esse vídeo, esse canal com alguém que está ali querendo crescer na fé, querendo aprender mais da palavra, né? Às vezes até mesmo você, que é aquele crente, aquela pessoa, né? Às vezes nem crente é, mas assim, tem assim o temor de Deus no coração, gosta da Bíblia, mas assim não se sente encorajado, acha a Bíblia meio difícil assim de ler, né? Quando vê aquele livro assim bem grossão, a gente meio que parece que desanima. Então esse canal também é para você. A minha ideia aqui é mostrar para você que a gente pode aprender a palavra de Deus, por mais difícil que pareça, sabe? A Bíblia não é um livro voltado só para teólogo, só para pastor, só para líder, só para os poderosos, assim, vamos dizer, os grandões da fé. Não. Ela é um livro que Deus deixou para mim, para você, para ser o nosso manual de vida. Então, ela tem respostas para tudo na vida da gente. Mas é claro que a gente só consegue extrair esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria adquirida através do Espírito Santo. Então, conselho que eu te dou, não tenta entender a Bíblia com a sua mente, com o seu entendimento, sabe? Tipo, com todas aquelas ideias que você já tem na sua bagagem ou que ensinaram para você que é assim assado. Não, sempre ore, sempre fale com Deus, porque através do Espírito Santo Ele vai te ensinar e vai te dar clareza e revelação sobre aquela palavra. Se você chegou até aqui, aproveita, já se inscreve no canal também para você não perder os avisos, porque nesse horário todo dia o YouTube vai te avisar quando o vídeo chegar. E antes da palavra, como eu disse, vamos falar com Deus pedindo a Ele sabedoria para hoje. Pai, em nome de Jesus, eu graças te dou por mais um dia, por esse tempo, pelo seu amor, pelo seu cuidado. E eu peço ao Senhor que fale com a gente, fale comigo e com quem está assistindo. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, abra a nossa mente, o nosso entendimento e que possamos aprender a sua palavra. Que ela nos transforme completamente de dentro para fora, mudando a nossa vida por inteiro, ó Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor. Aproveito e também peço que visite essa pessoa que está me assistindo na casa dela, onde ela estiver, no trabalho, enfim, e que o Senhor venha falar, venha dar direção e venha, Pai, se revelar quem o Senhor é para essa pessoa. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós estamos lendo aqui a palavra de Deus no livro de Êxodo. Ontem eu falei para vocês sobre o que os israelitas fizeram, aquele auê, sabe? Deixou Deus assim muito irado, porque Moisés demorou um pouquinho lá no monte, então eles já pediram para Arão fazer ali um Deus para eles, né? E esse Deus veio na forma de um bezerro de ouro, que Deus obviamente não gostou nada sobre isso. Assim sendo, a ideia de Deus era eliminar todo mundo ali, mas Moisés intercedeu e isso houve prejuízos, houve mortes ali, só que o povo inteiro não foi eliminado.
Então hoje nós vamos seguir com a leitura e ver o que aconteceu pós esse episódio assim tão lamentável a respeito de idolatria, que eu falei ontem no vídeo. E se você não viu esse vídeo, volta no vídeo anterior que você vai entender o que eu quero dizer. Então hoje na palavra de Deus, no livro de Êxodo capítulo 33, está escrito assim: O Senhor disse a Moisés: sai desse lugar, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Quando o povo ouviu essa má notícia, começou a chorar. Nenhum deles usou adornos. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos israelitas: és um povo muito obstinado. Se eu subisse no meio de ti por um só momento, te destruiria. Portanto, tira agora os teus adornos, para que eu decida o que farei a ti. Então os israelitas tiraram os seus adornos, desde o monte Horebe em diante. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la fora, bem longe do acampamento, e chamou-a de tenda da revelação. Todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação, fora do acampamento. Quando Moisés ia à tenda, todo o povo se levantava. Cada um ficava em pé na entrada da sua tenda e contemplava Moisés pelas costas, até que ele entrasse na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que estava à entrada da tenda. E todo o povo, levantando-se, adorava, cada um na entrada da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostras quem enviarás comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome e achaste favor aos meus olhos. Se achei favor aos teus olhos, eu rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. O Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saber que achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos e te conheço pelo nome. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, o Senhor. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum pôde ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: aqui está um lugar próximo de mim, ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face. Bom, como eu disse então no começo do vídeo, quando a gente faz aqueles pedidos para Deus, né, e de repente Deus pode até nos dar uma bênção, dizendo: ok, segue em frente, mas eu não estou com você nessa. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Moisés. Lembre-se, Deus estava assim muito irado, gente, por conta da idolatria. A gente viu aqui, Deus mesmo disse para Moisés assim: olha, eu não for, porque se eu for, até você vai ser destruído junto com o povo, né? E é onde Moisés, ele intercede, ele fala com Deus assim, pedindo para Deus, né? Falando: Deus, então se você não for, não deixa a gente ir. E aqui, gente, pelo menos eu fui meditando em alguns pontos, algumas lições que eu acho que a gente pode trazer para a vida da gente, né? Acho que a primeira delas é assim:
primeiro, né? Como que está o nosso relacionamento com Deus a ponto de a gente pedir alguma coisa e Deus mudar de ideia porque conhece a gente, né? A gente vê ali que o próprio Deus falava para Moisés, olha, eu vou te atender porque eu te conheço pelo nome. Você encontrou favor aos meus olhos. Você imagina que a amizade devia ter entre Deus e Moisés? O relacionamento entre eles, onde Moisés falava com Deus assim como se fala, como se conversa com um amigo, né? E assim, a Bíblia fala que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo, né? Mas é interessante que esse face a face, no meu entendimento, não é realmente eu ver a face de Deus, assim, sabe, eu olhar para ele, né? O Senhor falava com ele, né? Deus falava olhando para Moisés, mas não Moisés podendo olhar ao Senhor, porque a Bíblia ela também fala assim no versículo 20, não podes ver a minha face, porque homem nenhum pôde ver a minha face e viver. É mais ou menos assim, é como se Deus contemplasse Moisés, mas Moisés não poderia contemplar a face de Deus, né? E aí é onde ele vê a glória de Deus assim, passando assim por uma fenda, né? E é interessante esse relacionamento, essa amizade entre eles, porque num primeiro momento a ideia de Deus era eliminar todo mundo. E a forma que parece, né, que Deus ia evitar de fazer essa eliminação toda é assim, eu não vou, mas eu vou mandar um anjo, ele vai conduzir vocês rumo à terra prometida, né? E aí o próprio Moisés, conhecendo Deus, nesse relacionamento com Deus, ele fala para o Senhor, né? Fala, Deus, então se você não for, não deixa a gente ir, sabe? E é interessante que eu acho que depois dessa lição, né, como que está o nosso relacionamento com Deus, né, a ponto de Deus mudar de ideia sobre alguns planos, porque nos ama e conhece a gente, conhece quem nós somos no nosso coração e Ele faz questão de atender o nosso pedido, né, por nós encontrarmos favor aos seus olhos. Eu acho que a outra lição interessante é assim, o quanto vale a presença de Deus a ponto da gente não querer ir, não querer seguir em frente em algumas batalhas, em alguns propósitos, ainda que Deus derrame a sua bênção, ainda que Deus fale, ok, você pode ir, eu vou mandar um anjo, e a gente falar, não, eu não quero um anjo. Se o Senhor mesmo não for com a gente, então não deixa a gente ir. O valor da presença de Deus, sabe? O valor do Senhor, da caminhada com o Senhor, né? E acho, gente, que isso a gente só consegue saber quando a gente começa a conhecer Deus realmente, de andar junto. Porque aqui Moisés, ele já tinha tido várias experiências com Deus, então ele conhecia o Senhor, né? Ele conhecia Deus a tal ponto de fazer essa afirmação. Então, Senhor, não nos deixa ir se o Senhor não for. Moisés sabia quem Deus era. E Moisés não queria um intermediário, ele não queria um anjo. Será que às vezes a gente pode dizer que a gente conhece o Senhor nesse nível, dessa forma? De a gente buscar o Senhor sempre, ter experiências com Deus sempre. E ainda que Deus falasse assim, olha, eu não vou estar nessa, mas eu vou abençoar você para que você vá. E você poder falar assim, Deus, então eu não quero ir. Se o Senhor falar para a gente não, então eu não quero ir, sabe? Acho que são as lições mais importantes, assim, gente, dessa passagem que eu achei incrível. É uma coisa, assim, que a gente conhece o coração de Deus, assim, no ponto, assim. O povo tinha ferido muito, assim, o coração de Deus, vamos dizer dessa forma, com a idolatria, né? E mesmo assim, para Deus não eliminar, Deus preferiu enviar um anjo para que se cumprisse aquela promessa da terra prometida, o que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, sabe? E nisso tudo Moisés vem e intercede em favor do povo. Tanto que a Bíblia diz que quando o povo soube disso, que Deus não iria, o povo chorou, porque o povo entendeu que aquilo era uma má notícia. De fato era. Porque, gente, nada substitui a presença de Deus, ainda que Deus mande um anjo ali para nos ajudar. Também uma outra coisa muito legal aqui que me chamou muita atenção é um versículo só a respeito de Josué. A gente falou sobre Moisés uns vídeos atrás, quando ele foi enfrentar ali uma batalha, Moisés tinha que manter as mãos erguidas para que Josué, o guerreiro, vencesse. E Josué aqui, ele é um jovem auxiliar. A Bíblia diz que ele era o jovem auxiliar de Moisés.
E a Bíblia dá uma descrição de Moisés nesse texto como sendo alguém que não se afastava da tenda. Olha o que diz o versículo 11. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento, mas o seu auxiliar, o jovem Josué, filho de Num, não se distanciava da tenda. E, gente, o que era a tenda? Olha só. Versículo 7, todo aquele que buscava o Senhor ia à tenda da revelação fora do acampamento. Me parece assim, que Josué sempre estava ali junto à tenda porque ele estava buscando ao Senhor. Sabe, é a característica que Deus dá a respeito de um jovem auxiliar de Moisés, né? Enquanto Moisés estava ali, entrava na tenda, falava com Deus, o auxiliar dele, né? O guerreiro, Josué, estava sempre ali também, na beira ali da tenda, também, porque ele também buscava o Senhor, sabe? Isso é importante a gente falar, porque muitas vezes você às vezes não é um líder de alguma coisa ainda, Deus ainda não te colocou nessa posição ainda, mas você está trabalhando, você está ajudando alguém, né? E como é valoroso quando você ajuda alguém, você está apoiando alguém, mas que você está ali também junto da tenda buscando ao Senhor igualmente, sabe, gente? Valorizar a presença de Deus, valorizar o buscar o Senhor, sabe? E é interessante que assim, ele era um jovem, e mesmo assim, desde a sua juventude, ele já buscava o Senhor. Mais para frente a gente vai ler o livro de Josué, tem um livro de Josué na Bíblia, vamos saber mais sobre a vida dele, mas é importante a gente pegar essa menção sobre Josué, né? Primeiro um guerreiro que foi já à frente de uma batalha, agora um Josué que está ali do lado, ali pertinho da tenda da revelação, porque era ali o lugar das pessoas que buscavam a Deus. Guerreiros buscam a Deus, é importante a gente ter isso no coração. E sempre lembrar que se Deus falar para você também, olha, pode ir, mas dessa vez eu não vou, o que você faz? Tá bom? Eu vou deixar a pergunta em aberto para que você reflita. E quando terminar o vídeo, se você estiver aguardando de Deus de repente ali uma direção, fala com Deus e veja o que Deus fala para você. Se é para você seguir ou não. E se você seguir, se Ele estará junto com você ou não e o que você vai fazer. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.